Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração com amor, com graça, compreensão, gratidão para com Ele por todas as coisas que Ele tem realizado, feito e que ainda irá realizar na sua vida. Eu sou o pastor Francisco Ricarte, este canal é o canal que nós denominamos Sem a Graça, Não há Graça. É um trocadilho, né? Não sei se vocês perceberam. Sem a graça, não há graça. Em vários sentidos. Se não tiver a graça de Deus, as outras coisas serão como folhas secas levadas pelo vento. Amém? E como tema deste canal, deste momento, nós utilizamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, no versículo 11, onde diz que nós falamos aquilo que sabemos e testificamos o que vimos. E baseado nesse tema, nós queremos hoje fazer uma reflexão no livro de Atos, capítulo de número 10, e nós vamos pegar alguns versículos, porque aqui conta a história de um certo centurião, né, da corte italiana, um homem piedoso, um homem misericordioso, um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que as suas orações e as suas esmolas têm subido diante de Deus, certo? Certamente esse homem era um gentílico, né? Onde Deus vai usar o apóstolo Pedro com uma visão primeiramente. Pedro estava ali no seu lar, na sua casa, fazendo, né, a sua comida, quando Pedro tem um arrebatamento de sentido, né? Ele tem uma visão e ele olha um lençol que é pregado nos quatro cantos e desenrolado até a terra, e ele vê lá quadrúpedes, répteis e aves do céu, né? E uma voz que se dirige a Pedro, isso já no versículo 13 do capítulo 10, diz assim: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Olha só, não faças tu comum aquilo que Deus chamou. Não critique o irmão, não julgue o irmão. Deus o chamou para aquela obra específica, para aquele trabalho específico, não para esse teu ministério. Esse trabalho que você realiza foi esse que Deus te chamou para fazer. E aí, aconteceu que por 3 vezes isso foi submetido a Pedro. E depois esse vaso tornou a recolher-se no céu, né? E Pedro ainda ali duvidando acerca disso, dessa visão. O centurião Cornélio também tinha tido uma visão, né? E enviou alguns homens à procura desse Simão, chamado Pedro. E Pedro ainda ali naquela luta interna, né? Aparecem esses homens na cidade de Jope, onde Pedro estava, e faz o anúncio: vocês conhecem um homem chamado Pedro, pelo qual conheçam por Simão? E Pedro foi e ouviu a voz do Espírito Santo. E a voz foi essa: e pensando Pedro naquela visão, versículo 19, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa, e no dia seguinte Pedro foi com eles, e foram eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os parentes, amigos íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro à casa de Cornélio, Cornélio se prostra agradecendo, e Pedro: olha, não faça isso, que eu sou um homem como você.
né, vinha aqui enviado, e aí eles começaram ali, né, ter uma comunicação, logicamente, uma comunhão, e Pedro percebeu que pelo ambiente, pelo cenário, por tudo aquilo que Cornélio estava contando, a experiência que ele teve com a visão também de um varão resplandecente, né, falando que as orações e as esmolas deles tinham chegado diante de Deus, e Pedro testemunhando tudo isso, ali, né, sendo também transformado o coração de Pedro para aceitar esta condição, que Pedro não aceitava, né? Pedro era um cara muito fechado a esse tipo de coisa, então Deus está trabalhando no coração de Pedro, para que ele pudesse aceitar também essas coisas em que Deus estava trabalhando, né? Pedro, muito voltado ainda para a lei mosaica, muito voltado para a tradição, para a religiosidade, e Deus ainda continuava um trabalho na vida de Pedro, de moldar Pedro, de transformar o coração de Pedro, de ensinar a Pedro, de redarguir a Pedro, de instruir a Pedro, né? Aquilo que olhamos na segunda carta a Timóteo. E quando Pedro percebe tudo isso, reflete, é convencido, olha só o que Pedro fala no versículo 34, e é onde eu quero chegar para fazermos a nossa reflexão de hoje. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez, e abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Baseado nesse versículo 34 do livro de Atos, capítulo 10, eu quero chamar a atenção aos irmãos para um detalhe. Nós falamos aquilo que sabemos e testificamos daquilo que vimos. Pedro precisou primeiramente ser transformado, ser tocado pelo Espírito, ser convencido por Deus, pelo Espírito Santo, que guia por toda a verdade. Pedro estava fechado para essa mudança, assim como você pode estar fechado para as mudanças que Deus quer realizar na sua vida. Está preso a uma cultura, está preso a um tradicionalismo, está preso a uma bandeira de ministério, está preso a uma religiosidade, está preso a uma cultura. E o Evangelho é para nos dar liberdade, para nos gerar leveza na alma, liberdade no espírito para adorar. Porque para a carne nada serve, disse Jesus. As minhas palavras, elas são luz e vida. Mas a carne para nada serve. As minhas palavras são espírito, disse Jesus. E aí quando Pedro passa por essa experiência, e Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro era crente, convertido ao Senhor Jesus, batizado, mas tinha ainda seus recalques, tinha ainda suas, né, vamos dizer assim, as suas dificuldades de alargar a mente. E só quem vai fazer isso, logicamente, é o Espírito Santo, mas primeiramente ele precisa que nós abrimos a porta do nosso coração, permitimos o acesso dele. Tem coisas que Deus só vai fazer quando você abrir mão ou largar de fazer alguma coisa que desagrada o Espírito Santo. A instrução está aqui. Não julgueis para não ser julgado, mas o crente continua julgando. Então Deus nunca vai tirar esse mal da sua vida, porque é algo que você tem a instrução, tem a revelação e continua fazendo. Um hábito maligno, pecaminoso, que destrói, fragiliza a sua comunhão. Né? E Pedro, quando é submetido a essa experiência, ele prega, ele anuncia. É bem verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiramente, ele está falando para si mesmo. Ele está convencido. Que se Pedro não tivesse convencido desta palavra, ele não tinha anunciado. Nós falamos o que sabemos, meus irmãos. Principalmente o crente em Cristo Jesus, que zela pelaquilo que sai da sua boca, pelo compromisso
que ele faz, independente de qual compromisso ele faz, mas ele zela por aquilo que ele prega, por aquilo que ele fala, Pedro não iria falar se antes ele não estivesse convencido e convertido a essa verdade. E aí, para finalizar, né, aqueles quadrúpedes, répteis que Pedro viu, era apresentando a Pedro um povo que pela tradição, pela religião, era um povo excluído. Pela lei era um povo excluído. Mas pela graça é um povo alcançado, somos nós. Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele escolheu para si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa abrir o seu coração, tirar toda a fragilidade, todo o preconceito, que Deus possa visitar a sua vida, o seu coração, hoje, através dessa palavra, e trazer verdade, trazer fundamentos, trazer libertação, trazer leveza na sua alma, liberdade no seu espírito. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Fique na paz. Amém?